Declaramos Arthur Fleck culpado de homicídio em século. Por hoje é só, pessoal. E é, cinéfilos, o filme começa com uma sequência animada chamada Eu e Minha Sombra. Deste curta-metragem, inspirado em Looney Tunes, o Coringa é uma celebridade famosa se preparando para uma apresentação. No entanto, sua sombra se rebela contra ele e começa a agir por conta própria. Depois de machucar várias pessoas, a sombra sobe ao palco e começa uma performance musical, fingindo ser o verdadeiro Coringa. Quando o Coringa finalmente recupera sua identidade da sombra, a polícia chega e começa a espancá-lo. Na cena seguinte, Arthur está no Hospital Estadual de Arkham, onde está preso há 2 anos pelos crimes que cometeu. Certa manhã ele tem uma reunião agendada com sua advogada e os guardas o acordam para se preparar. Já faz um tempinho, não faz? Aí, Fleck, tem uma piada pra gente hoje? Depois disso, ele é levado até sua advogada, chamada Stuart, e no caminho eles passam por uma aula de música. Uma garota chamada Harleen Quinzel, também conhecida como Lee, percebe Arthur passando e chama por ele. Ela então faz um gesto de arma na cabeça, o que faz Arthur sorrir. Quando chegam a senhorita Stuart, ela fica chateada ao ver que os guardas trouxeram Arthur sem guarda-chuva, deixando-o encharcado da chuva. Ela então explica a Arthur que a médica, a doutora Bilt, acredita que ele desenvolveu uma personalidade dividida por conta de seu passado traumático. Essa outra personalidade, ou Coringa entre aspas, segundo ela, é a responsável por seu comportamento criminoso e precisa de tratamento com médicos especializados. Com isso, a doutora Bilt quer gravar uma entrevista com Arthur para provar sua competência, a fim de que ele possa ter um julgamento adequado. O Coringa. Ele apareceu mais depois que ela morreu? Quem sabe o Coringa pode me contar. Ele quer falar comigo? Na cena seguinte, Arthur está no pátio da prisão. Um jovem prisioneiro chamado Rick se aproxima dele, dizendo que os guardas contaram que Arthur é um bom beijador e que ele quer aprender com ele. Então Arthur lhe dá um beijo rápido nos lábios e vai até os guardas, que acham a situação engraçada. Vou mandar réu pra você, Arthur. Nunca achei que você era o último romântico. Dá um cigarro. Ele não ganha um cigarro a menos que conte uma piada. Não, peraí, rapaz. Ele só ganha um cigarro se contar uma piada. No dia seguinte, Jack o leva para a aula de música, onde ele é calorosamente recebido. Mais tarde, quando Jack está distraído, Arthur conhece Lee e se apresenta. Lee conta a ele que incendiou o apartamento dos pais, o que fez sua mãe interná-la neste centro de correção. Botei fogo no prédio onde os meus pais moravam. Minha mãe me internou no hospício. Diz que eu sou psicótica. Arthur então chega a uma sala onde é anunciado no noticiário que ele foi declarado competente para julgamento, mas o assistente do promotor, chamado Harvey Dent, faz uma coletiva de imprensa afirmando que o Estado buscará a pena de morte para ele. Ele chama Arthur de monstro, enquanto os apoiadores de Arthur em Gotham continuam causando caos em seu nome, vendo-o como ídolo. Um carcereiro pergunta a Arthur como ele se sente depois de tudo que acabou de ouvir. Então Arthur alegremente canta, expressando seu amor por Lee. Mais tarde, Jack leva Arthur para uma exibição do filme chamado The Bandwagon. Lá, Arthur se senta com Lee. No entanto, ela quer sair com ele. Mas Arthur diz a ela que se ele saísse, os guardas atirariam neles. Então ele volta a assistir o filme. Enquanto isso, Lee tenta se aproximar de Arthur, mas ele não presta atenção. Então depois disso, ela vai pro fundo fumar um cigarro. Lá ela acende sua caixa de fósforos e a joga no chão, incendiando a sala de cinema antes de voltar para seu assento. E depois de um tempo, o fogo se espalha e chama a atenção de todos, enquanto as pessoas começam a entrar em pânico e correr para escapar. Aproveitando a distração, Arthur e Lee finalmente se beijam e escapam do prédio da prisão. Do lado de fora, os dois então começam a cantar e dançar alegremente. Finalmente, eles chegam ao portão de entrada da instituição, onde uma multidão de repórteres já está esperando para cobrir a história de Arthur. Eles começam a escalar o portão, mas os guardas rapidamente os alcançam.
Nesse sonho, ele está vestido como Coringa e se apresentando em um palco com Lee, que canta uma música expressando seu amor por Arthur. Então, mais tarde, Lee visita Arthur em sua cela, dizendo a ele que os guardas a deixaram entrar. Ela informa a ele que está sendo enviada de volta para casa porque a administração o vê como uma má influência para ela. No entanto, ela está feliz porque agora terá a chance de assistir o julgamento dele todos os dias. Então os dois começam a se aproximar, mas antes de irem adiante, Lee diz que quer estar com seu verdadeiro eu. Ela pega uma bolsa de maquiagem que trouxe secretamente e pinta seu rosto como um palhaço. E depois disso, eles compartilham um momento íntimo. Alguns dias depois, a senhorita Stewart organiza uma entrevista para Arthur com uma personalidade da TV. Ela instrui Arthur a agir como seu verdadeiro eu e tentar mostrar que sua outra personalidade é responsável pelos crimes, enquanto seu verdadeiro eu é uma boa pessoa. Elas têm que entender que estava doente, delirante. Você não é o Coringa. É o Arthur Fleck. O Coringa está sentado para sua primeira entrevista desde aquela noite no programa de Murray Franklin. Arthur Fleck, o Coringa, está sentado para dar sua primeira entrevista desde aquela noite infame no Murray Franklin. E sim, todos sabemos como acabou. Quando a entrevista vai ao ar na TV, Lee, que está do lado de fora de uma loja de eletrônicos, vê ele cantando para ela na tela. Ela quebra o vidro da loja, rouba a TV e leva. Alguns dias depois, o julgamento de Arthur começa e ela é levada ao tribunal sob forte segurança. Ao chegar ao tribunal, Arthur procura por Lee, mas ela ainda não chegou. Quando o julgamento começa, Lee finalmente chega, mas senta-se no fundo da sala. Enquanto isso, a acusação chama primeiro um psiquiatra como testemunha especialista, um doutor chamado Liu. Dr. Liu declara que entrevistou Arthur por cerca de 2 horas, mas não encontrou evidências de transtorno de personalidade múltipla. Ele acredita que Arthur pode ter alguns problemas psicológicos menores. No entanto, ele cometeu os assassinatos de forma consciente e só finge ter outra personalidade. E se ele finge, qual a sua opinião sobre a condição mental do acusado? Acredito que ele tenha 4 relativamente leves e bem comuns disfunções mentais. Quando é a vez da defesa, a advogada Stewart aponta que o Dr. Liu entrevistou Arthur por apenas alguns minutos, o que não é tempo suficiente para diagnosticar seus transtornos psiquiátricos. Stewart revela que Arthur foi abusado fisicamente na infância, o que pode ter levado ele a se refugiar em fantasias e adotar outra identidade, que pode ter surgido quando ele foi intimidado por 3 homens bêbados no metrô. Momentos depois, a advogada Stewart visita Arthur e diz a ele que eles podem ganhar o caso, mas que Lee pode arruinar tudo. Arthur responde que Lee é igual a ele, portanto ela está cuidando dele. E ao ouvir isso, a advogada Stewart revela que Lee, na verdade, pertence a uma parte rica da cidade. Além disso, Lee se internou voluntariamente no asilo Arkham, mas depois pediu para sair. Ela nunca incendiou nenhum apartamento e até mesmo frequentou a pós-graduação para estudar psiquiatria. Então Arthur mais uma vez se perde em seu mundo de imaginação, onde ele faz uma apresentação de palco com Lee, em que ambos expressam amor um pelo outro na música. No entanto, Arthur começa a sentir que Lee está fazendo tudo girar em torno dela. Arthur vê Lee apontando uma arma para ele, então ela dá um tiro nele. Na cena seguinte, Arthur voltou ao asilo, onde Jack informa que Lee veio visitá-lo. Quando eles se veem, ele pergunta a ela se mentiu para ele. Você mentiu pra mim? Claro. É rica? Eu só queria que gostasse de mim. Foi você que se internou aqui? Foi. No dia seguinte, a audiência do julgamento continua. A acusação chama a antiga vizinha de Arthur, chamada Sophie. Sophie relata como Arthur uma vez invadiu sua casa, embora ela não tenha denunciado a polícia na época. Quando Harvey pergunta se esse comportamento se alinha com o verdadeiro Arthur ou se mostra uma personalidade diferente, ela diz que não o conhecia tão bem. No entanto, ela tinha uma boa relação com Penny, a mãe de Arthur, que lhe contou que seu filho era mentalmente perturbado. Em seguida, a advogada Stewart interroga Sophie, perguntando se Arthur alguma vez ameaçou ela ou a sua filha. Sophie afirma que Arthur nunca fez algo assim, e que até Penny dizia que ele não machucaria nem mesmo uma mosca. Ela acrescenta que Penny lhe contou uma história que vinha contando a Arthur desde a infância, sobre como ele veio a este mundo para espalhar alegria, e por isso que ela o chamava de feliz. E ela apenas achava ridículo ele pensar que poderia fazer as pessoas rirem. Ah, eu não aguento mais isso.
Excelência, posso me aproximar? Não, senhor, não pode. Eventualmente, devido ao caos no tribunal, a sessão é suspensa. Depois de alguns momentos, Lee vai vê-lo e, incentivando suas ações, ela diz que o que ele fez foi certo e que a plateia presente apoia sua decisão. Mais tarde, enquanto ele está sendo levado de volta ao asilo, uma transmissão de rádio revela que, embora Stuart e Harvey fossem contra a autodefesa de Arthur, o juiz permitiu. E ao retornar ao asilo, todos os internos demonstram apoio a ele e o aclamam. Com isso é causado tanto caos que eventualmente força os guardas a intervirem para restaurar a ordem. No dia seguinte, a audiência continua e Arthur chega vestido como o Coringa. Enquanto isso, o promotor Harvey chama sua próxima testemunha, chamado Gary Puddles. Gary, um ex-colega de trabalho de Arthur, testemunha que viu Arthur matar outro colega chamado Randall. E em vez de contestá-lo, Arthur primeiro zomba do sobrenome Puddles, questionando que tipo de nome é esse. Senhor Puddles, me diga, senhor, esse é o seu nome de batismo? Sim. Jura? Parece até piada. Mas não é. Nesse ponto, algumas pessoas criticam Arthur, dizendo que ele está indo direto para a pena de morte, enquanto o repórter pergunta o que ele faria se fosse solto. E em resposta, Arthur olha para Lee, que começa a cantar. De volta à sua imaginação, ele apresenta música com Lee e até se casa com ela. Mais tarde, quando Arthur é levado de volta ao asilo Arkham, Jack e os outros guardas, furiosos por terem sido insultados ao vivo na TV, o atacam violentamente. Eles rasgam suas roupas e removem sua maquiagem, dizendo que seu visual não o torna melhor que eles. No dia seguinte é o último dia do julgamento. Ele chega vestido de forma peculiar. Arthur, mais uma vez, com seu traje de coringa, é instruído pelo juiz Herman a fazer suas considerações finais. Arthur traz uma cadeira perto do júri e se senta em silêncio. E finalmente ele diz que havia planejado agir como o coringa, e então culpar todos por sua vida miserável. No entanto, agora ele não pode fazer isso, porque ele não é a pessoa que as outras pessoas se esperam que ele seja. Além disso, ele diz que não existe o Coringa, e que na verdade era apenas uma fantasia que ele criou para si mesmo. Após isso, ele confessa ter matado 6 pessoas, incluindo sua mãe, mas agora quer superar tudo e começar uma nova vida. Ao dizer isso, ele fica emocionado e deseja não ter cometido esses assassinatos. Ao ouvir isso, seus apoiadores ficam desapontados, e muitos, incluindo Lee, deixam o tribunal. E antes do veredito ser anunciado, Arthur tenta ligar para Lee para fazê-la voltar. E no telefone ele canta uma música para que ela saiba que se ela o deixar, ele não terá mais nada. No entanto, do outro lado, Lee ouve sua música na secretária eletrônica, mas não responde a ligação. Logo depois, o júri começa a anunciar seu veredito, declarando Arthur culpado por seus assassinatos. Momentos depois, Arthur recupera a consciência e por uma parede quebrada ele vai para fora. Do lado de fora, alguns de seus apoiadores o veem e tentam ajudá-lo a escapar colocando em um carro. Abaixa! Abaixa aí! A gente pode fugir. A gente não ia a lugar nenhum. Sou o mesmo cara que matou Murray Franklin. Não. Não é, não. Com isso, a polícia chega e leva Arthur de volta ao asilo. Alguns dias depois, um guarda diz a Arthur que ele tem uma visita. Enquanto Arthur está a caminho de encontrar seu visitante, um jovem pertencente ao local o para e oferece para contar-lhe uma piada, a qual Arthur concorda em ouvir. E aí o palhaço responde: ué, se você vai pagar, pode ser qualquer coisa. Beleza. O psicopata responde: que tal eu te dar a merda que você merece? O
Quando Arthur desaba, morrendo de seus ferimentos, o jovem interno atrás dele começa a rir como um louco. Então esculpe um sorriso em seu rosto com uma faca, tornando-se o verdadeiro Coringa. Finalizando aqui o filme de 2024 chamado Coringa, Delírio a 2. Se você odeia assistir 2 horas de filme ou série para no final se decepcionar, bem-vindo ao resumo de tela, onde eu faço isso para você. Com humor e memes, eu resumo para você filmes e séries usando a minha voz. E aqui não tem esse negócio de inteligência artificial não, tá? A única coisa que peço é a sua inscrição, porque assim você me ajuda a pagar o leite com café que eu uso para molhar a garganta enquanto narro os resumos. Se esse é o tipo de conteúdo que você gosta, ative o sininho e não perca o resumo dos melhores ou piores filmes e séries que eu posto por aqui.